Cuida, pai d'égua. Então, após o substantivo, nós temos o que? Adjetivo. Já vou cantar aqui uma pedra para vocês. Existem 3 classes de palavras que são as que mais se confundem uma com a outra, certo? Ou seja, são as 3 classes de palavras que nas questões são aquelas que as questões são mais parecidas. Ou seja, numa mesma questão, quando a questão perguntar sobre substantivo, ela quer especificamente que você saiba a diferença de um substantivo para um adjetivo e para um advérbio. Então, mentaliza essas 3 classes, substantivo, adjetivo e advérbio. São elas que mais confundem a gente, elas juntas. Por quê? Porque uma mesma palavra, uma única palavra, ela pode pertencer a essas 3 classes. Ora ela pode ser substantivo, ora ela pode ser adjetivo, ora ela pode ser advérbio. Saca só. O que é um adjetivo? Um adjetivo é aquilo que qualifica, certo? Qualifica ou caracteriza. Quem? Certo? Quem que ele caracteriza? Um substantivo. Certo? Um substantivo. No caso, o que é um substantivo? Um nome, não é não? Ou seja, o que é que faz um adjetivo? Ele dá uma qualidade. Quando eu falo qualidade, qualificar, não é só coisas positivas não, pode ser coisas negativas também. Eu estou dando uma qualificação para aquela coisa. Eu estou dizendo, aquele carro é bom, certo? Aquele carro é ruim, por exemplo. É uma qualificação que eu estou dando para aquele carro, beleza? Ou uma característica, quando eu digo assim, aquele rapaz é alto. Alto. É uma característica do rapaz, beleza? Então, quando indicar uma característica ou uma qualidade, é porque ele é um adjetivo, tá bom? Bora para a prática. A prática funciona assim, Um adjetivo trabalha sempre para um substantivo. É isso que nós vamos mentalizar. Um adjetivo, ele vai modificar, qualificando ou caracterizando sempre e somente um substantivo, tá bom? Então, quando eu venho aqui, os alunos dedicados são mais desenrolados. Nós vamos análise morfológica. Alunos é o quê? Um substantivo, não é? Um substantivo? Beleza, show de bola. O os aqui é um artigo, que nós vamos já aprender, tá bom? Os alunos dedicados. Veja só. Dedicados está trabalhando para quem? Essa palavra dedicado só está no texto por causa de que palavras? Quem é que são dedicados? Os alunos, não é isso, fofinho? Os alunos. Logo, essa palavra está trabalhando para um substantivo. Qual é a classe de palavras que qualifica ou caracteriza um substantivo? Quem? Um adjetivo. Eu venho aqui, e digo que isso aqui é um adjetivo, porque é uma qualidade, é uma característica desses alunos. Não são qualquer aluno, são os alunos dedicados, Os alunos dedicados são mais desenrolados. Quem é que são desenrolados? Essa palavra só está no texto por causa de que palavra? Quem é que são desenrolados? Isso mesmo, os alunos, beleza? Além dos alunos serem dedicados, eles são o quê? Desenrolados. Logo, galera, essa palavrinha aqui, só está no texto por causa de um substantivo. Quem é que trabalha para um substantivo? É isso mesmo, adjetivo. Tranquilo? Moleza, né não? Adjetivo, beleza? Uma característica ou uma qualidade. Saca só. O palhaço alto era o mais engraçado. Saca junto. Palhaço é o quê? Um substantivo, não é um nome, não é o nome de uma coisa? Pronto. Esse ozinho é o artigo. Alto é o quê, galera? Alto só está no texto por causa de que palavra? Essa palavra alta que está no texto trabalhando para quem? O palhaço alto. Quem é que é alto? O palhaço. Ou seja, essa palavrinha só está no texto por causa dessa palavra. Ou seja, significa que ela trabalha para ela. Qual é a classe de palavras que trabalha para um substantivo? É um adjetivo. Certo? Veja que isso aqui é uma característica do palhaço, é uma qualidade dele. Não é qualquer palhaço, é o palhaço alto. Então, o palhaço alto era o mais engraçado. Veja só, engraçado. Quem é que é engraçado? Quem é? O palhaço. Beleza? Isso aqui, é o palhaço. Engraçado é uma característica do palhaço. Qual é a classe de palavras que trabalha para um substantivo? É um
adjetivo. Beleza? É assim que cai nas provas, é assim que cai nas questões. Se liga. A bonita casa amarela, fina não, erro aqui, ó, perdão, galera. Fica, tá bom? Fica na esquina. Então, a bonita casa amarela fica na esquina. Vamos aqui, ó. Casa é um substantivo. Não substantivo? Pronto, ó. A bonita casa. Bonita só tá no texto por causa de que palavra? Casa. Bonita casa. Ou seja, isso aqui é uma característica dessa casa. Não é qualquer casa, é a casa bonita. Logo, isso aqui é um adjetivo, porque está trabalhando para um substantivo. Então, veja só, aqui é um artigo, não é isso? Artigo. E aí nós temos, ó, a bonita casa amarela. Amarela. Galera, amarela só tá no texto por causa de que palavra? Quem é que é amarelo? Quem é? Casa. Veja só, casa. Ou seja, isso aqui está trabalhando para um substantivo. Quem é que trabalha para um substantivo? É um adjetivo. Logo, aqui, ó, amarela também é um adjetivo. Tranquilo, galera? Ou seja, adjetivo, o adjetivo pode vir colado depois do substantivo, mas ele também pode vir antes, certo? Ele pode vir antes do substantivo. Ele pode vir colado, mas ele também pode vir distante. Estão percebendo? Ó, tá aqui o substantivo para a qual ele está trabalhando e aqui está o adjetivo, distante. Se liga, então, o adjetivo ele é flutuante. Como é que eu faço para descobrir? Porque o que vai complicar não são esses próximos, são esses que estão mais distantes. O que é que eu vou fazer, fofinho? Eu vou sempre pegar a palavra isolada e dizer, essa palavra aqui só está no texto por causa de qual palavra? Ela está aqui para combinar, para concordar com que palavras? Certo? E aí eu percebo, se essa palavra que ela está combinando for um substantivo, automaticamente ela é um adjetivo, tá bom? Professor, tu tá dizendo que somente o adjetivo trabalha com substantivo? Não. Nós já vamos ver mais. O artigo, o numeral, o pronome. Agora, sabe qual é o detalhe? É porque você nunca vai confundir um adjetivo com um artigo. Certo? Você nunca vai, numa prova, confundir a palavra bonita com um artigo A. Se a questão vier, qual é a classificação morfológica do termo destacado e do termo destacado? Você nunca vai errar uma questão dessa, tá bom? Se vier a palavra bonita e a palavra dois palhaços altos, beleza? Altos. Você vai confundir a palavra altos com a palavra dois? Não, porque a palavra dois é um numeral. Ou seja, você nunca vai confundir um adjetivo com um numeral, tá bom? O pronome, eu, ela, tu. Você nunca vai confundir um eu com a palavra bonita, certo? O eu é um pronome. Então, não há como você fazer essa confusão, embora o artigo, o numeral e o pronome também trabalhem com substantivo. Tá bom? Onde que a gente vai confundir o que eu falei? Adjetivo, advérbio e substantivo. Esses três que vão confundir. Beleza? Se liga só nisso que eu estou falando. Olha só. As goiabas doces eram vendidas pelos feirantes. A questão vem e me diz o seguinte. Os feirantes comem muitos doces na feira. Olha só. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês, galera. É porque a questão vai vir e vai perguntar os termos destacados, doce e doce, na linha 2 do texto 1 e a outra na linha 8 do texto 1. Classificam-se morfologicamente como? Beleza? Aí o que é que eu faço, fofinho? Eu venho aqui, pô, doces e doces, doce é a mesma palavra, não? Doce é o nome de uma coisa, né? Que a gente come e acha bom, coisas que a gente compra lá na Biscoitudo, não é isso? E aí o que é que acontece? Doce, doce é o nome. Ah, isso aqui é um substantivo. Aí eu vou e pã, substantivo, substantivo. Sai da prova super feliz. Chego lá fora. Ei, fofinho, tu viu, macho, aquela questão 4 lá, mano? Questão fácil, ó, mano. Perguntava sobre a classificação morfológica de doce, olha. Lá doido, eu marquei logo a letra A. Tinha lá substantivo, dizendo que as duas eram substantivo. E aí você todo feliz, por quê? Pô, mas a palavra doce é um nome, eu aprendi e tal, com o Fábio, e aí errou a questão. Por que errou a questão? Porque, galera, não é simplesmente isso, é analisar, tá bom? Não é olhar, não é pegar a palavra solta. Análise morfológica, você vai analisar o todo, o contexto. Então, quando eu tenho aqui, ó, as goiabas doces, certo? Doces, doces, só tá no texto por causa de que palavra?
Goiaba, beleza? Ó, quem é que são doces aqui, ó? As goiabas, beleza? E qual é a classificação morfológica de goiabas? É um substantivo, né não? Aqui não é o nome de uma fruta, é um substantivo. Quem é que trabalha para um substantivo? Quem é que está no texto somente por causa de um substantivo? É um? Isso mesmo. Adjetivo, galera. A palavra doces aqui não é um substantivo, é um adjetivo, porque ele está caracterizando essa goiaba. Não é qualquer goiaba, são as goiabas doces. Beleza? Olha só, os feirantes comem muitos doces na feira, certo? Doces só está no texto por causa de quem? Doces é a feira? Não. Doces são os feirantes? Não. Doces são o que eles comem? Sim. Beleza? Vejam que doces não está trabalhando para ninguém. Doce aqui é a coisa em si. Tá bom? Por ela ser a coisa em si, ela é o nome de uma coisa. Aqui são os doces, realmente. Como ela é o nome, realmente, aqui, ó, ela é um substantivo. Favorável, galera? Beleza isso? Ou seja, além disso, nós temos aqui um determinante, que isso daqui é um pronome, beleza? Que a gente vai chamar, não é isso? E aí, o que acontece? Isso aqui está determinando essa palavra. Essa palavra aqui é um substantivo, tá bom? Por quê? Porque ela não trabalha para ninguém. Ela é o próprio núcleo. Lembra que eu falei para vocês que o substantivo é sempre o núcleo? E o que é o núcleo? É aquela palavrinha que eu não posso tirar, porque se eu tirar, todo o restante fica sem sentido. Olha só, se eu tirar essa palavra. Os feirantes comem muitos na feira. Você vai entender outra coisa, né não? Os feirantes comem muitos na feira. Muitos o quê? Pessoas ou doces? Não, tô brincando, galera. Muitos doces. Ou seja, se eu tirar essa palavrinha aqui, todo o restante fica sem sentido. Por quê? Porque ela é o núcleo. Por quê? Porque ela é um substantivo. Tá bom, galera? Então, sustenta aí que além disso, nós temos isso daqui, que é um próximo passo. Entendemos o que é adjetivo? Adjetivo é aquilo que qualifica ou caracteriza um substantivo. Temos que tomar cuidado para não confundir um adjetivo com um substantivo. E nós temos mais um ponto sobre o adjetivo. Sustenta aí, sustenta. Aí, galera, ó. Como eu estava falando, né? Outro ponto que nós temos que saber de adjetivo é o seguinte, ó. Existe um negócio chamado locução adjetiva. O que é isso? Locução vem de mais de um, certo? Quando eu tenho mais de uma palavra com o sentido de uma única só, nós chamamos isso de locução. Por exemplo, quando eu tenho mais de uma palavra com o sentido de um adjetivo, eu chamo de locução adjetiva. Quando eu tenho mais de um verbo com o sentido de um, locução verbal. Quando eu tenho mais de uma preposição com sentido de uma, ou seja, no caso, mais de uma palavra com sentido de uma, locução prepositiva. E nós temos locução conjuntiva, tá bom? Locução adverbial, ou seja, é mais de uma palavra com sentido de uma. O que acontece na prática? Isso. O amor de mãe é inefável, beleza? O amor de mãe é inefável. Eu venho aqui, ó, amor, qual é a classe de palavra? Substantivo, não é o nome de um sentimento? Beleza? Amor. De mãe, só tá no texto por causa de que palavra? O que é de mãe? É o amor, não é isso? Qual é a classe de palavras que trabalha para um substantivo? Adjetivo, não é isso? Ó, eu venho aqui e digo que isso aqui é um adjetivo. Beleza, é um adjetivo, mas vejam que tem mais de uma palavra. Eu tenho um de e mãe, eu tenho duas palavras, não é? Então, quando eu tenho mais de uma palavra com o sentido de uma, é porque eu chamo isso de locução. Então, galera, isso aqui é uma locução adjetiva. Pegaram aí? Saca só. Os pastéis são feitos com carne de boi. Eu venho aqui, ó, de boi, ó. De boi só tá no texto por causa de que palavra? Por causa de carne, ó. Certo? Não é qualquer carne, é a carne de boi. Qual é a classe de palavras de carne? É um substantivo, não é isso? Qual é a classe de palavras que trabalha para um substantivo, galera? Qual é? Isso mesmo, ó, um adjetivo. Logo, eu tenho mais de uma palavra, não tenho? Então, quando eu tenho mais de uma palavra com sentido de uma só, eu chamo isso de quê? Locução adjetiva. Favorável? Saca só. Luiz Gonzaga canta músicas do sertão. Do sertão, galera. Só tá no texto por causa de que palavra?
Por causa de música, não é isso? Ó, de sertão são as músicas. Qual é a classe de palavra de música? É um substantivo, não é o nome de uma coisa, não é? Beleza. Qual é a classe de palavras que trabalha para um substantivo? É um adjetivo. Ó, adjetivo. Como eu tenho mais de uma palavra, eu chamo de quê? Locução adjetiva. Beleza? Saca só. Adoramos festas de junho. Certo? De junho, galera. Só tá no texto por causa de que palavra? Por causa de festas, não é? Ó, festas. E qual é a classe de palavras de festa? É um substantivo. Não é o nome de um evento, não é? Então, substantivo. Qual é a classe de palavras que trabalha para um substantivo? É um... Isso mesmo, galera. É um adjetivo. Como eu tenho mais de uma palavra, eu chamo de locução adjetiva. Tranquilo? Saca só um detalhe. Algumas locuções adjetivas, elas podem ser substituídas por um único adjetivo, que no caso vai ser... A locução adjetiva não é quando eu tenho mais de uma palavra com sentido de uma? Pois é, geralmente eles podem ser substituídos por uma única palavra. Olha só aqui, ó. Olha só. Quando eu tinha amor de mãe é inefável, eu poderia dizer, sabe o que, galera? Ó, amor materno. Amor de mãe não é um amor materno, não é? Eu poderia dizer isso, ó. O amor materno é inefável. Ou seja, ó, de mãe tem o mesmo sentido de materna. No caso aqui, ó, se fosse materna, seria só adjetivo, não seria locução. Entenderam como é? Olha só. Os pastéis são feitos com carne de boi. Eu posso substituir por que palavra? Carne bovina. Beleza? Ou seja, duas palavras com sentido de uma única só, tá bom? Luiz Gonzaga canta as músicas do sertão. Músicas do sertão, nós conhecemos elas como músicas sertanejas. Não é isso? Ou nordestinas. Favorável? Saca só. Adoramos festas de junho. As festas de junho nós chamamos carinhosamente de festa junina, beleza? Ou seja, duas palavras com sentido de uma única só. Por exemplo, se a gente pegar a banca, a FGV, ela adora cobrar isso aqui. Ela coloca uma frase, ela destaca uma locução adjetiva e pergunta por qual palavra essa locução adjetiva pode ser substituída, mantendo-se o sentido e a correção gramatical, beleza? Por exemplo, do sertão, ela vai perguntar, pode ser substituída por letra A, sertanejo, nordestino, cearense, entendeu? Aí você vai marcar. Claro que tem umas que elas pegam bem mais pesado, tá bom? Outro detalhe, nem sempre, galera, isso é possível, nem sempre é possível eu transformar uma locução adjetiva por uma única palavra, tá bom? Nem sempre, há casos que não acontecem. Olha só, por exemplo, aqui, ó, quando eu tenho essa frase, ou seja, essa oração, ó, assistimos a uma aula de história. Beleza? Assistimos a uma aula de história. Vamos aqui, ó. Assistimos a uma aula de história. Não tem? De história, galera. Só tá no texto por causa de que palavras? Por causa de aula. Não é qualquer aula. É a aula de história, não é? Eu venho aqui e pergunto a vocês. Qual é a classe de palavras da palavra aula? Isso mesmo, é um substantivo. Não é o nome de uma coisa, de um evento? Qual é a classe de palavras que trabalha para um substantivo? Isso mesmo, é um adjetivo, né? Como eu tenho mais de uma palavra, eu chamo isso aqui de quê? Locução adjetiva. Tá, beleza, professor, show de bola. Agora, eu posso substituir corretamente essa palavra por uma única só? Será se eu consigo? Será se eu falar histórica? Histórica. É a mesma coisa, hein, galera? Será se eu falar assim, olha, assistimos a uma aula histórica? Será que é o mesmo sentido? Não, não é, porque a aula de história é a disciplina, é a matéria, história ali, certo? História da humanidade, história do Brasil, história do Ceará, tá bom? Quando eu digo assistimos a uma aula histórica, quer dizer que essa aula ficou para a história, né? Ela marcou, ela foi marcante, ela foi empolgante. Pode ser, inclusive, essa aula aqui de português que você está assistindo, né? Pô, assistir uma aula de português com o fofinho e ela foi histórica, ou seja, ela marcou a minha vida ali, beleza? Então, cuidado.
cuidado, nem sempre dá para trocar. Inclusive, a banca FGV, ela também vem e pergunta isso. Qual das opções abaixo, a locução adjetiva ou locução adverbial não encontra um único correspondente? Aí você vai procurar aquele em que quando você muda o correspondente, muda o sentido, tá bom? Então, adjetivo, galera, recapitulando, qualifica ou caracteriza somente um substantivo, tá bom? Você nunca vai achar um adjetivo caracterizando um verbo. Você nunca vai achar um adjetivo qualificando um advérbio, tá bom? Um adjetivo só trabalha para um substantivo, caracterizando ou qualificando. O adjetivo pode estar na frente ou pode estar atrás, pode estar colado ou pode estar distante, pode ser uma única palavra ou pode ser mais de uma palavra, tá bom? Além disso, se você pegar a gramática, você vai ver, por exemplo, que existe adjetivo superlativo, adjetivo, o grau dos adjetivos. Galera, para concurso, isso daqui é suficiente, tá bom? Então, sustenta, pai d'égua.